O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isso? Respondeu-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Essas palavras de Jesus, o Evangelho desse final de semana, nos dá uma oportunidade preciosíssima de refletirmos profundamente sobre a missão de Jesus, sobre a sua vida, a sua obra, sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre a morte, o sentido do viver
e o sentido do morrer. Na verdade, nós estamos concluindo essa semana, esta caminhada na nossa liturgia dominical, mesmo porque na próxima semana nós já estaremos iniciando com a celebração dos Ramos, a Semana Santa. E no percurso que nós fizemos ao longo desta quaresma, para chegarmos hoje, Jesus dizendo para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Dando a oportunidade para nós, justamente isso, pensarmos em nossa vida, refletirmos sobre a vida eterna, projeto de Deus. Nós acompanhamos aí ao longo desses domingos, meus caros irmãos e irmãs, o seguinte percurso, o padre gosta de retomar sempre. Começamos lá refletindo sobre, a partir lá da árvore do bem e do mal, que nós, na verdade, não somos nós que devemos ou podemos decidir sobre o que é certo, o que é errado. É Deus que decide. Se nós acharmos ou tivermos a pretensão de buscarmos em nós o que é certo e o que é errado, corremos o sério risco de errar, de pecar, tomar as nossas decisões motivadas ou influenciadas pelas nossas paixões, pelos nossos vícios e pecar. Como não errar? Aí a segunda semana dizia para nós precisamos escutar Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer o seu projeto, conhecer o seu evangelho, trazer isso para as nossas vidas, viver a dimensão desse evangelho no dia a dia. É assim que nós aprendemos a ter esse discernimento para saber o que é de Deus. Depois, na sequência, tivemos aquele diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus falando para nós que Ele é fonte de água que jorra para a vida eterna, para jorrar, inclusive, a partir de nós. A samaritana simboliza, talvez, todas as nossas buscas, os nossos anseios, todas as vezes em que nós, na verdade, queremos preencher o que somente Deus pode nos preencher. A segunda leitura nos dá bem o tom com essa afirmação. A segunda leitura diz assim para nós, carta de São Paulo aos Romanos, Paulo nos diz: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em nós. Cristo se apresenta como sendo aquele que pode dar sentido para nossas vidas, ao falar dessa água viva, que possa dar essa dimensão de vivermos segundo o Espírito, não segundo a carne. Nesse sentido, a samaritana lá, como eu disse, representa às vezes as nossas buscas, até insaciáveis, de situações que muitas vezes nós queremos colocar no lugar de Deus na nossa vida. E não vamos nos saciar. Só Cristo Jesus pode matar a nossa sede, dar o sentido para o nosso viver, dar o sentido para a nossa existência, nos preenchermos. Em Deus, buscando viver segundo o Espírito, buscamos, na verdade, em Deus. Quando, na verdade, buscamos no mundo, nós ficaremos sempre sem estar saciados. É uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois da manhã, e vamos querendo colocar no lugar de Deus. Muitas vezes assim, nos perdemos. Nos resgatar para a vida. Então, na terceira semana, fomos com a samaritana. E semana passada, o diálogo lá que se estabeleceu a partir da cura do cego de nascença. Ela dizia lá o evangelho para nós, que as pessoas começaram a questionar, e foi muito interessante, porque no questionamento ao cego, ele foi respondendo, foi crescendo no seu entendimento.
E a conclusão do evangelho semana passada era essa. No fundo, quem estava enxergando, não só no sentido literal, porque foi curado, mas estava compreendendo foi o cego. E todas as pessoas, outras pessoas com as suas motivações, vivendo segundo a carne, não segundo o Espírito, tornaram-se cegas. Podemos enxergar em Deus quando somos movidos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Compreenderemos assim esse projeto de Deus, nos aproximamos de alcançar em Deus, fonte que jorra para a água, para a vida eterna, a compreensão do sentido da nossa vida. Chegamos hoje. Primeiro ali o Evangelho apresenta essa informação, Jesus sendo informado, colocaram para Jesus que Lázaro estava doente, Lázaro, irmão de Marta e de Maria, como o próprio Evangelho nos explica, pessoas muito queridas por Jesus. Aí Jesus dá uma fala ali interessante, quando ele sabe, ele fala assim, olha, essa doença não leva à morte, mas ela serve para que Deus seja glorificado e o Filho de Deus seja glorificado também. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vamos seguindo. Aí Jesus fica mais 2 dias e depois vai. Chegando na Judéia, Lázaro, o Evangelho nos informa, já havia morrido, já estava sepultado, fazia 4 dias. Aí primeiramente começa um diálogo muito interessante. Marta diz assim, Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas na sequência lá, quando Jesus pergunta onde ele está e chora, o grupo de judeus também fala assim, nossa, mas ele curou lá o cego, ele não podia ter feito com que Lázaro também não morresse? Aí vem o primeiro grande ensinamento para nós, o sentido de nossa vida, o sentido da missão de Jesus. Jesus não veio ao mundo para que nós não morrêssemos. Não. Existe uma ordem natural, nós somos gerados, concebidos com o dom da vida em Deus a partir da nossa concepção, somos gestados, um dia nascemos, temos o dom da vida presente em nós a partir das possibilidades que todos nós temos, as escolhas que fazemos, e somos chamados a viver o reino de Deus agora, no momento presente de nossas vidas, viver os valores do reino e construir esse reino. Já! De que maneira? Buscando sempre estar em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, através da vida dos sacramentos, buscando estar em harmonia com as outras pessoas. Quisera que todos nós pudéssemos ir dormir em paz, sem ter ao longo do dia deixado alguma coisa, um atrito, alguma situação sem resolver, buscado nos reconciliarmos, buscado nos perdoarmos, viver as dimensões desse reino de Deus. Para isso que Jesus veio nos ensinar e viver em nossas vidas. E no percurso natural, nós podemos ir envelhecendo até chegar o momento de nossa morte. Todos nós vamos morrer. Como o padre sempre fala, não precisa ter pressa. É verdade. Mas o final natural de nossa vida é a morte. Uma vida vivida numa perspectiva do reino de Deus, é uma vida vivida na esperança. Quem vive e crê em mim não morrerá jamais, diz Jesus no Evangelho. Ou seja, não termina ali. Uma vida em Deus é uma vida na esperança. Uma vida sem Deus é uma vida sem esperança, sem sentido. É isso que o Evangelho nos ensina hoje. Nós somos chamados a viver o dom de Deus em nós. Um momento morreremos. E o que fala Jesus? Essa morte não é o fim. É o começo para uma vida eterna. Às vezes a pessoa busca em Deus, na verdade, alguma coisa diferente. Às vezes é comum uma pessoa, por exemplo, com alguém doente, reza, e se a pessoa que ela não quer que morre, venha morrer, às vezes a pessoa perde até a fé. Não compreende. Nós vamos morrer, todos nós.
Numa dimensão, a nossa vida tem sentido quando vivida em Deus. Quando vivida segundo o Espírito, não segundo a carne. Buscamos o dom de Deus, o reino de Deus no momento presente. Foi por isso que Jesus não voltou. Ele não veio para impedir que nós morrêssemos, mas que o dom da vida se complete em nós. Na sequência aí, esse diálogo com Jesus, ele fala assim, mas eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu dou sentido para eu existir. Quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. E todo aquele que vive e crê, não morrerá jamais. Crês isso? Nós somos chamados a professar que cremos, a professar que acreditamos. A missão de Jesus, na verdade, a morte, é lógico, significa um momento de tristeza, principalmente quando parte alguém que nós amamos. Sim, é verdade. Mas uma tristeza, não uma tristeza desesperada, sem sentido, mas uma tristeza de separação e, consequentemente, uma tristeza de esperança, uma dimensão de fé. Sabemos que, na verdade, caminhamos para a vida eterna. Depois, na última parte do Evangelho, um outro momento muito interessante, Jesus vai até onde está Lázaro, fica profundamente comovido e traz Lázaro de volta à vida. É muito significativo. A gente pode até falar, ressuscitou Lázaro, mas ressuscitou não seria a palavra mais correta, porque Lázaro ia morrer. Não sei se morreu depois de 15 dias, depois de um mês, de um ano, não sei. 2 anos, o Evangelho não fala 5 anos, 10 anos, mas faleceu. E aí sim, numa perspectiva de uma vida eterna. Mas acontece um fato extraordinário. Jesus traz Lázaro novamente à vida. Por quê? Bom, vamos começar a responder aquele questionamento inicial do Evangelho. Existia toda uma expectativa com relação ao Messias. O próprio Ezequiel, aí na primeira leitura, fala de um tempo em que os mortos sairiam da sepultura. Se nós pegarmos Isaías, num outro trecho, Isaías fala assim, olha, quando chegar a hora do tempo da graça de Deus, o tempo do Messias, são esses os sinais que acompanharão a vinda do Messias. Então as pessoas receberão uma boa nova, uma boa notícia, no sentido da palavra evangelho. A boa nova será anunciada a todos. E ele diz assim, olha, os coxos andarão, os surdos ouvirão, os mudos falarão, os cegos, como é citado até no Evangelho da semana passada, os cegos enxergarão e os mortos ressuscitarão. Jesus escolhe aquele momento para fazer esse sinal extraordinário, para mostrar como ele mesmo fala na oração, para que as pessoas que estão aqui, para que nós pudéssemos saber que ele é o Messias, é o Filho amado, escolhido, é o próprio Deus presente em nossas vidas. Jesus nos chama a acreditar. Crendo, meus caros irmãos e irmãs, e buscando com a nossa vida, viver segundo o Espírito. Fazer a escolha daquilo que é de Deus, para que os valores do reino aconteçam já, agora na nossa vida. E numa perspectiva dessa vida ter sentido, para que possamos caminhar para a vida eterna. Nós cremos, respondemos que cremos com a nossa vida, com as nossas escolhas. É dessa maneira que nós respondemos a Deus que nós acreditamos. Nós respondemos a Deus que acreditamos também falando que nós acreditamos. Então, nessa caminhada desse tempo de Quaresma, chegando hoje, depois de todo esse percurso, professar que Cristo Jesus é o Senhor da vida e da morte, nos traz a vida eterna, que nossa vida, quando vivida em Deus, tem sentido, que nós somos chamados a beber desta água que é Cristo Jesus, saciar-nos, meus caros irmãos de Cristo Jesus, para que construamos juntos uma verdadeira dimensão de toda a nossa vida e de nossa história. Então, com essa perspectiva no coração, é que eu convido a todos para que juntos, respondendo a Cristo Jesus, que pergunta para nós, crês isso?
que professemos a nossa fé. Juntos, creio em Deus.